Bom, então, de palestra hoje, nosso irmão Hélio Tinoco Reis vai falar sobre consumismo. E ele disse que vai falar até mais ou menos às 10 horas, né, que você quer? Eu acho que até às 10 horas nem eu mesmo me suportaria. Queridos irmãos e irmãs aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Tomé, companheiros outros que possam, porventura, estar nos visitando. Tem alguém hoje vindo a uma casa espírita pela primeira vez? Por favor, levante a mão. Seja bem-vindo, meu irmão. Também aqueles que nos assistem pela transmissão ao vivo, via Facebook, e os que não nos vão ver depois lá pela gravação que o Roberto está fazendo, aí no canal do YouTube do irmão Tomé. Uma boa noite a todos nós. Que esses momentos, meus irmãos, possam ser muito preciosos para cada um de nós. Momentos de reflexão, momentos que visam, claro que aqui, pautado no descobrimento das verdades espíritas, nos ajudar a viver melhor. Uma das grandes vertentes do Espiritismo é que ele é uma doutrina que trabalha racionalidade, e nós começamos a perceber uma dinâmica global da vida, onde nós conseguimos atuar de forma mais pontual, mais incisiva, na nossa própria história. E o resultado disso é uma qualidade de vida, é um equilíbrio, é uma paz interior, uma tomada de consciência. Então, que essa seja uma noite dessas, que nos ajude a sair daqui compreendendo melhor o consumismo e compreendendo qual é a visão do Espiritismo com relação ao consumismo. Então, que a equipe espiritual do irmão Tomé, companheiros abnegados, servidores do Cristo, possam nos ajudar, nos inspirar, nos sustentar nessa tarefa, para que nossos corações, de encarnados e desencarnados, saímos daqui melhores do que estamos chegando. Consumismo. Meus irmãos, eu fiz essa arte inicial e ela mostra um carrinho de compras com um consumidor aprisionado dentro do carrinho, descendo ladeira abaixo na estrada dos Cifrões, não conseguindo sequer respeitar a sinalização. Ele derruba a placa de pare. Isso é consumismo. Quando nós agimos diante do consumo de forma exacerbada. Quando muitas vezes compramos aquilo que não precisamos. A ideia de consumismo, meus irmãos, é algo grave, porque nós podemos estar sendo vítimas de um sistema de ideias que nos motiva a comprar aquilo que não precisamos. Há pouco tempo atrás, indo numa cidade no interior de São Paulo, eu conheci uma irmandade, dessas irmandades de anônimos, semelhante ao AA, e o nome da irmandade era Consumidores Compulsivos Anônimos, que utilizavam os companheiros ali os mesmos passos de AA para tentarem conter esse consumo desenfreado, que muitas vezes produziam sofrimentos, dores, dificuldades, mas que eles não conseguiam deixar de comprar. Um processo compulsivo, um processo que gera uma satisfação emocional, está linkado a hormônios. Quando aqueles que estão viciados no consumo compram, eles fabricam imediatamente beta-endorfina, eles fabricam ao mesmo tempo uma adrenalina. Sim, adrenalina, porque muitas vezes não podem comprar, o cartão está estourado, mesmo assim compram. Então esse perigo da compra gera uma satisfação que é viciante. Interessante que nessa mesma oportunidade, onde eu conheci os consumidores compulsivos anônimos, funcionava bem perto uma outra irmandade, chamada Devedores Anônimos. Parece que uma coisa está atrelada à outra, e é verdade. Pessoas que criam um comportamento repetitivo, onde dever se torna uma fonte de alimentação para o emocional. Então, por que esse consumo? A gente quer aqui, meus irmãos, começar a pensar, primeiro, o que é o consumo? O que é o consumismo? E depois a gente vai trabalhar por quê? Por que mesmo a fatura do cartão chegando, as contas estando volumosas, talvez já algumas cobranças à nossa porta, e mesmo assim, algumas pessoas não conseguem parar de comprar.
Primeiro, para começar a gente resolver, entender essa questão, esse consumismo, eu fui até o dicionário, o conceito, observe, meus irmãos, que há aqui algo importante para compreendermos por que, às vezes, consumimos impensadamente, alimentando, talvez sem perceber, uma sensação emocional doentia. Diz assim, que o consumismo é a paixão por comprar. O consumismo é uma tendência a comprar sem freio, excesso de consumo, sistema caracterizado por esse excesso. Então, observe, meus irmãos, que na verdade ele está falando de um sistema de coisas. Um sistema, o que é um sistema? Veja, um sistema real, alimentado por vários segmentos, que tem a intenção de criar consumidores. Para quê? Para uma movimentação de capital? É exatamente isso. E às vezes a gente compra o que não precisa. Quando falo em sistema, eu fui consultar o conceito de sistema. E diz que sistema é a categorização de um conjunto de elementos de acordo com uma ordem determinada. Então, os que sofrem hoje de uma patologia emocional linkada ao desejo da compra foram criados e desenvolvidos. Muitas vezes os supérfluos passam a ser prioridades da vida da gente. Por que estamos falando disso? Para combater o consumo? Não. Para combater a raiz do consumo. Vamos entender qual é. E nos levar a ter uma vida de equilíbrio, serenidade, de paz. Porque eu imagino que quem está devendo não está em paz. Não consegue. E muitas vezes devemos desnecessariamente. Me acompanhem, meus irmãos. Esse sistema, então, ele é também uma ciência, uma doutrina, é um conjunto de ideias. E aqui no caso, meus irmãos, essas ideias levam a alimentar ideias. Por exemplo, os supérfluos que se tornam necessários. Ou então, os excesso de valorização dos valores materiais. Quando nós agimos na ganância, ou então agimos até na sovinez, quando o que nós temos parece ser extremamente importante quando linkado à matéria, ainda ideias tais quais status. Pouco tempo atrás eu vi alguém conceituando status e achei muito engraçado. Ele dizia que status é quando você compra aquilo que você não precisa, muitas vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar a quem não importa, a quem não interessa. Então você está, às vezes, no limite de uma prestação de um carro para as pessoas poderem acharem que você é importante, porque dirige um carro chique. Status, além disso, outras ideias, a ideia de sucesso. Quantas vezes, meus irmãos, nós vivenciamos isso? Olhamos para alguém muito bem vestido, com uma camisa de etiqueta, e nós imaginamos que vai ali alguém que tem sucesso. Nem sempre. E esse conceito é um conceito capitalista, é um conceito ocidental. Se nós formos ao Oriente, nós formos ao Ocidente, ao Oriente, a gente vai encontrar um outro conceito. Tem até uma história que se conta rapidamente, porque o relógio hoje vai correr mais, porque o tema é um pouco longo, mas conta-se que determinado milionário americano desejou visitar, conhecer um desses famosos gurus lá da Índia. E quando ele tentou marcar uma audiência com o guru, só tinha vaga daqui a 6 meses. E a proposta era a seguinte: ele ia até o guru, faria uma única pergunta, o guru se concentraria e traria uma resposta. E esperou 6 meses, não teve jeito. E quando chegou a data, ele pegou um avião, chegou na Índia, e lá tomou um transporte muito rústico, viajou por estradas empoeiradas, e enfim, chegou na casa do guru. E, meus irmãos, era uma casa muito pobre, era um casebre. E quando ele adentrou na casa do guru, ele só viu uma esteira e uma moringa com água. Um homem que era tido como famoso, só tinha uma esteira e uma moringa com água. E o guru e o milionário distraidamente perguntou: onde estão os seus móveis? Quer dizer, já fez a pergunta, né? Aquele tinha levado, perdeu, tem que marcar de novo. Onde estão os seus móveis? E o guru disse para ele, olhou nos olhos e disse: o que são móveis? E quando ele ouviu aquilo, tomou um susto, e o guru replicou a pergunta e disse: onde estão os seus móveis? E o milionário disse para ele: não,
Eu não os trouxe, eu estou aqui de passagem. E o guru também respondeu, eu também estou aqui de passagem. Meus irmãos, nós estamos de passagem. Quantas vezes a ideia de sucesso pode estar fazendo da gente infelicidade? Quantas vezes nós programamos para a gente mesmo ideias mirabolantes, que nos frustra, porque muitos dos projetos que temos, impulsionados por um sistema de ideias, podem não estar ao nosso alcance. E sabe o que acontece? A sensação de fracasso é pessoal e não do sistema. Porque o sistema vai te descartar em qualquer momento que você parar de comprar. Enquanto você comprar, você é um consumidor, você é um número, você tem um número. Mas nós não somos números. Nós somos individualidades imortais, espíritos passando pela vida para poder desenvolver valências. Uma delas, o controle e o equilíbrio. Mas ele ainda diz nessas ideias que faz o apelo às compras, esse apelo que hoje a gente vê muito bem nesse consumismo digital. Sentados na poltrona do sofá, nós podemos comprar inúmeras coisas. De A a Z. Até roupas agora, Shoptime está vendendo, sem propaganda do Shoptime. Até roupas, não é verdade? Simplesmente tendo o número do cartão e tendo uma possibilidade de crédito. Então, meus irmãos, esse consumismo todo, essas ideias todas, elas têm afetado a nossa vida. Elas têm afetado a nossa paz, a nossa felicidade. E a gente precisa perguntar, esse ismo, que é uma escola, que é um conceito, muitas vezes eu acentuei ali o I, de branco, os companheiros viram, porque ele aprisiona. Esse consumismo, ele escraviza. Não faz tanto tempo assim, eu tenho uma amiga que mora em Campos do Goytacazes, não vou dizer o nome, mas ela sabe que eu estou falando com ela. Começa com a letra P de Patrícia, mas não vou dizer o nome. Ela foi numa loja de calçados, comprou um sapato e me ligou, chorando. Hélio, eu fui na loja, comprei um sapato, quando eu cheguei em casa, tinha um igualzinho que eu não tinha usado ainda. Ela comprou um sapato igual de novo, vitimada por um consumismo. Não pelo sapato, mas pelo prazer da compra. A ideia provisória de poder, eu posso comprar, alimentando o sistema de ideia que escraviza, um sistema que infelicita. Meus irmãos, a gente pergunta, se me infelicita, por que eu continuo agindo assim? É como alguém que dá socos na ponta da faca. Acertei, Roberto? Socos na ponta da faca. E insistimos em continuar socando. Sangra, machuca, dói e eu continuo no mesmo comportamento. Um comportamento compulsivo. Precisa ser repensado, precisa ser reavaliado, precisa ser tratado. Se necessário for, com a ajuda de psicoterapeutas e profissionais da área da saúde mental. Mas seguindo, meus irmãos, esse consumo, esse sistema de ideias consome. E por que então continuamos? Para entender de onde vem o consumo, rapidamente, no livro Obras Póstumas, primeira parte, Allan Kardec vai falar sobre as 5 alternativas da humanidade. Rapidamente vou ler. Diz assim, as 5 alternativas são as que resultam das doutrinas do materialismo, do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo. Então ele cita o materialismo como sendo uma doutrina, das 5 alternativas da humanidade. E o que é esse materialismo? O conceito é a inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Quem pôde ver hoje à tarde, a companheira Juliana Arcanjo, teve lá na UEC, eu quero recomendar essa palestra, ela fala de pensamento e cura, muito interessante, e lá ela dizia que algo físico é o cérebro, a mente pertence ao espírito imortal. Então ela está dizendo que a inteligência pertence ao cérebro, é essa visão do materialista. E diz mais, nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes nem depois da vida corporal. Se isso for uma teorização pessoal, qual é a consequência? A gente vai, o homem sendo apenas matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais e desejáveis. É claro, então se a vida é simplesmente nascer e morrer, sem nada antes do túmulo e nem antes do berço, nem após o túmulo, é claro que teríamos que viver intensamente as coisas materiais, dentre elas o consumo. Eu quero ter mais, eu quero ter o melhor,
eu quero usufruir das coisas da matéria. Mas, meus irmãos, está provado pelo Espiritismo. Nós não somos um ser material. Nós estamos passando pelo mundo da matéria, mas somos espíritos imortais em evolução, buscando nessa oportunidade reencarnatória possibilidades de crescimento e de aperfeiçoamento moral do espírito que somos. O que acontece é que muitas vezes nós não nos damos conta disso e desperdiçamos preciosas oportunidades. Nós não estamos aqui, meus irmãos, reunidos essa noite por acaso, nem viemos ao planeta por acaso. Viemos aqui para entender que somos um espírito e precisamos alimentar e cuidar desse espírito via matéria. Observem então, meus irmãos, que esse consumismo, esse materialismo, então, o consumismo é parte de um sistema que tem na base o materialismo. Esse consumismo, ele é inserido em muitas culturas, especialmente os países capitalistas, mas já avançando para outros tipos de governabilidades. Além disso, o consumismo ele tem uma predominância do ser egóico. Veja, meus irmãos, o materialismo trabalha o egoísmo. Nós só somos consumidores porque nós queremos, de alguma maneira, satisfazer os nossos desejos. Então, o telefone que eu tenho, ele é novo, ele é bom, funciona, não quebrou ainda, mas lança-se um mais moderno. E aí vira uma necessidade. Não, eu preciso trocar de telefone. Como que se trocar de telefone nos alimentasse de forma inconsciente o lado emocional. E é assim que funciona. Só que, meus irmãos, como o sistema sabe disso? Esperem. Daqui a 6 meses vem um novo lançamento. Não é verdade? É assim que acontece. Saem os números, colocam um S na frente, ou então colocam um X, e você, vitimado pela necessidade do ter, que constrói uma corrente de circulação hormonal que traz a felicidade, traz uma pseudo-paz, a gente consome. Mas, meus irmãos, esse egoísmo, esse linkado com orgulho, somados ao orgulho, é o que Allan Kardec, em vários momentos da sua literatura, no Obras Póstumas, também na questão 913, vai chamar de as chagas da humanidade. Vamos à raiz. Então, se nós temos uma tendência materialista, é porque nós somos egoístas. E se o materialismo nas suas escolas apresenta o consumismo, nós, por egoísmos, alimentamos a mesma escola. E adentramos, meus irmãos, num ciclo vicioso, aonde o final da história vai ser uma patologia grave, uma insanidade mental, um suicídio e muitas vezes, e outras vezes, menos grave, SPC e Serasa. Porque nós adentramos um processo onde nós deixamos de ser os autores de nossa própria vida. Para ser alimentado, porque as pessoas usam assim. As mulheres percebem aqui, há pouco tempo atrás, lançou-se uma moda de calças compridas com uma listra do lado. Quem lembra? Por que não foi à frente? Por que as pessoas não estão usando de novo? Porque o sistema entende que não foi tão bem sucedido assim, ele cria uma coisa nova. Mas você compra. Alguns de nós compramos essa calça. A minha mulher comprou uma calça com uma lista do lado. É até bonito. Mas comprou por quê? Porque o sistema indiretamente bombardeia. E nós compramos. Então essas chagas da humanidade precisam ser tratadas como sendo a base do consumismo. Vejam o texto trazido por Jesus no grande Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 19 a 21. Jesus é explícito. Observe, meus irmãos, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ele está dizendo não. Não é uma sugestão. Meus irmãos, os principais tesouros que temos que juntar não são os materiais. Tudo que é material é perecível. Tudo que você tem vai ficar velho. Tudo que você tem vai perder valor. Tudo que você tem vai trocar de mão. É assim que é. E às vezes nos apegamos profundamente a algo que temos e o resultado futuro é um entristecimento. Porque as coisas que nós temos e que apoiamos na nossa felicidade são perecíveis. É como construir castelos na areia.
e pedir a Deus que as ondas do mar não o derrubem. Esqueçam, nós temos que nos apoiar numa teorização mais concreta, mais linkada à realidade espiritual, porque nós somos espíritos. Quantas vezes, meus irmãos, temos tentado matar a sede da alma com a matéria? Quantas vezes? Quantas encarnações? Sabe o que acontece? Frustração. Não conseguiremos. Tente de novo. Experimente essa encarnação fazê-lo. Não conseguiremos. É preciso alimentar o espírito. Então o Cristo faz o complemento da sua fala. Ele vai dizer: mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tesouro aqui, meus irmãos, na ideia de valores. Quais são os meus valores? Quais são, meus irmãos, os meus reais valores? O que é importante para mim? Será que eu tenho seguido uma orientação da massa, do sistema? Ou eu já entendi que passar pela matéria é algo temporário e rápido? Nós já estamos em fevereiro, não estou brincando, nós já estamos em fevereiro. O ano novo já passou, o mês de janeiro voou, passou rapidamente. O tempo está passando rápido, a encarnação passando rápida. Qual é o meu real valor? Estou sendo conduzido pela massa? Ou já consigo ser um ser independente, consciente, que entende que a matéria envelhece, que o telefone novo que eu comprei hoje, que traz uma sensação de alegria, vai passar em poucos dias. Em poucos dias. Porque tem passado mais rápido do que antigamente. É um processo compulsivo, que cada vez mais precisa ser mais alimentado. É como alguém que experimenta uma sensação com uma dose de bebida alcoólica, e depois de um tempo ele tem que tomar 2, e daqui a algum tempo 3. No consumo também. No consumo também. Então, por isso, naquele grupo, lá em São Paulo, as pessoas tinham o acesso aos compradores compulsivos e também aos devedores. Esse tesouro, por que ele está dizendo isso, meus irmãos? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o vosso coração. Onde está seu coração? Quais são os valores? Qual é mais importante da sua história? Se um dia nós compreenderemos que a matéria nada nos pertence. Não. É o empréstimo de Deus, que serve para cada um de nós de provas, para a aquisição de experiências no espírito imortal. É esse sim, esse valor sim, esse tesouro do céu sim, que a gente vai levar para toda a imortalidade. Mas seguindo, meus irmãos, o raciocínio, conta-se uma história de Alexandre, o grande conquistador greco-macedônio, né? Dominou o mundo inteiro com suas forças militares. Era um guerreiro nato, a ponto de, quando ter conquistado o mundo, subiu de uma montanha e enxergou a extensão do teu reino. E chorou. E chorou. Chorou porque não havia mais reinos a serem conquistados. Ele era um guerreiro. E quando ele adoeceu, estava à beira da morte, ele fez 3 pedidos insólitos. Chamou os seus generais e pediu que o seu caixão fosse levado pelos médicos que tratavam dele. Depois pediu que os tesouros de suas conquistas fossem espalhados pelo caminho do cortejo, onde passaria o cortejo fúnebre. E por fim, ele pediu, talvez exigiu, era o imperador, que suas mãos fossem para fora do caixão à vista de todos. Os generais ficaram preocupados e chamaram os médicos e perguntaram: será que Alexandre delira? E ele, ouvindo a conversa, explicou cada um dos detalhes. Disse: eu quero que os meus médicos carreguem meu caixão para mostrar-lhes a todos que eles não têm poder perante a morte. E o segundo, ele quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Diz um amigo meu que caixão não tem gaveta, né? A gente não leva nada. E por fim, quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias retornaremos. É da Alexandre, meus irmãos, deixando uma lição, depois de ter sido dono do mundo, percebendo o quanto aquele poderio, aquela quantidade de posses,
não fora suficiente para atenuar os anseios da sua alma. Há uma fala atribuída a André Luiz, me parece que está na Agenda Cristã, onde André Luiz vai dizer que ao desencarnarmos, tudo que nós temos vai ficar aqui, inclusive o corpo. Mas o que nós somos, iremos levar. Meus irmãos, será que eu tenho utilizado a encarnação para desenvolver valores no espírito imortal? Não estou dizendo para abandonar a matéria, não podemos. Somos seres ainda vivenciando a experiência da matéria e temos que cuidar muito bem desse corpo que André Luiz chama de aparelho na sua literatura. Algo emprestado por Deus como os bens materiais para utilizarmos como fundamentação para desenvolvermos valores no espírito imortal. Meus irmãos, essa é a grande finalidade. Mais cedo ou mais tarde descobriremos isso. Conhecemos pessoas que passaram a vida inteira juntando dinheiro. A vida inteira. No final das suas histórias, os bolsos estavam cheios, mas o coração estava vazio. Suas contas bancárias cresceram, mas eles não puderam ver os filhos crescerem. Meus irmãos, o que é importante para você? Onde está o teu valor? Onde está o teu coração? Qual é a tua prioridade? O Espiritismo vem mostrando para a gente, provando cientificamente que a vida não termina no túmulo. Pouco tempo atrás, está na internet, quem quiser analisar, encontrar lá, está no Google, e diz Alba Sampaio, lá de Guarapari, palestrante também espírita, que se não tiver no Google, não existe. Está no Google, um grupo de pesquisadores usando de aparelhos de altíssima precisão, conseguiram detectar que após a morte do corpo físico, uma massa de energia permanecia por algum tempo atrelada, próximo ao corpo. Fotografados. Mais cedo ou mais tarde, eles vão chamar de espírito. Nós já sabemos. Não somos um corpo, nós somos um espírito. E precisamos, a conselho de Jesus, alimentar o espírito. Diz ele que nem só de pão há de viver o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Será, meu irmão, minha irmã, nos assiste pela internet, será que temos dado prioridade ao que é de fato importante? Ou temos ainda conduzido pelo pensamento da massa, seguindo em direção a um consumo desenfreado que inevitavelmente acarretará dores e sofrimentos? E a pergunta é, por que ainda continuamos? Porque não tivemos o esclarecimento necessário. Talvez essa noite a gente saia daqui repensando o consumo, repensando de fato o que é o consumo. O que é importante para mim? O que é que eu tenho comprado que eu não precisaria, que não preciso comprar mais e não precisaria continuar comprando? Mas nós vamos seguindo então com relação ao consumo, fazer um paralelo com o Espiritismo, rapidamente. Diz no livro Obras Póstumas, na segunda parte, tem como título Minha Missão. Allan Kardec está diante do Espírito de Verdade, que dirigiria a pleiade de espíritos superiores, que trariam a codificação pelos espíritos, que Kardec codificaria e nos ofereceria como regra de conduta de vida. Diante de Allan Kardec, o benfeitor espiritual faz uma pergunta. Diz assim, previno-te, na verdade não é uma pergunta, é uma observação. Previno-te de que é rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Meus irmãos, será que o Espiritismo tem abalado e transformado o meu mundo íntimo? Será que eu tenho parado para refletir? Será que eu tenho tentado trazer um esclarecimento mais profundo de quem eu sou, por que estou aqui, quais são as consequências das minhas atitudes e ações? Abalar e transformar. Como que abala, meus irmãos? Como é que transforma? Nos fazendo, nos convidando a repensar conceitos. Um deles, o consumo desmedido. Mas observem bem, nesse mesmo livro, Obras Póstumas, agora também segunda parte, quando Allan Kardec fala do futuro do Espiritismo, esse futuro que já está acontecendo. Esse livro é um artigo, são artigos de Kardec pós a sua morte, em 1869, 59, 69, 69. Ele diz assim, o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará
a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis de Deus. Mais tarde, a legislação, os códigos civis e penais vão ser ajustados a uma realidade mais justa com a lei de Deus no futuro. Hoje já caminhamos, de alguma maneira, para um progresso das leis. Diz mais, retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo, instituirá a verdadeira religião. A religião natural, a que parte do coração, que vai diretamente a Deus. Essa que independe de rótulos, que independe de procedimentos exteriores, mas essa quando eu fecho os olhos e na sinceridade do meu ser, eu me conecto com a divindade. Essa é a religião. Porque a palavra religião vem do grego religare, do latim religare, e significa religar o homem a Deus. Meu irmão, minha irmã, se a nossa religião não estiver nos aproximando de Deus, eu preciso repensar, não a religião, mas a minha atitude perante a religião. Nós fizemos por muitas vezes, em várias encarnações, uma espécie de aliança com a sombra. A gente continuava cometendo erros, conscientes, e éramos religiosos, bons religiosos. Mas não tínhamos entendido que o papel principal da religião é de nos espiritualizar e de nos fazer amar um pouco mais a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Mas avança dizendo ainda que o Espiritismo extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo. Então, mais cedo ou mais tarde, a doutrina dos Espíritos, entendida por todos, vai fazer com que a gente entenda, de uma vez por todas, que nós não somos matéria. E aí o materialismo, essa escola que ensina o consumismo, vai ser extinguida. Interessante, quando a gente fala de materialismo, uma das perguntas principais com relação a esse assunto de O Livro dos Espíritos é a questão 799. Kardec pergunta assim, meu Deus, o que houve? Kardec pergunta assim, de que maneira pode o Espiritismo progredir, contribuir para o progresso? E os amigos espirituais respondem a Kardec, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, vírgula. Então vejam, a contribuição para o progresso da humanidade, para o nosso progresso pessoal, está em vencer o materialismo. Queridos, tão impregnados na gente, ainda tão presentes em cada um de nós. Ainda somos materialistas? Vou provar que sim. Quer um exemplo? O seu telefone cai no chão. Distraiu, deixou cair no chão. Trinca. Ele continua funcionando, mas trinca o visor. A gente fica numa depressão, né? Uma tristeza. Meu Deus do céu, como é que eu deixei isso acontecer? É só uma tela de 5 polegadas, quando muito. Mas a gente ainda está atrelado fortemente, nosso psiquismo, às questões do materialismo. É de lá que viemos. Fomos treinados a querer ter. No entanto, agora, somos desafiados a pensar que o ter é menos importante. A hora é de nos tornar, a hora é do ser, de criar sim, de conquistar sim, valores no espírito imortal. Mas eles vão seguindo completo, então, que esse é uma das chagas da sociedade, diz. Ele, o Espiritismo, faz que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Os interesses do espírito imortal. Então, meus irmãos, muitas vezes o que tem nos entristecido não são temas tão importantes. Eu preciso repensar a minha posição diante da vida. E o ideal seria compreender que eu sou um espírito e atuar na vida como sendo um espírito. Mas ele completa dizendo, o Espiritismo então vai deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Aquela fala tão conhecida de Chico Xavier, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, a gente vai entender, não há mais dúvidas, está provado cientificamente, somos espíritos. Vou citar um livro, só citar, o livro chama-se A Vida Triunfa. Se você tem dúvidas, compre esse livro.
Ele analisa 48 cartas daquelas que Chico Xavier recebeu dos mortos para os vivos. E prova científica de que a caligrafia e a assinatura dos mortos pertenciam aos mortos, provando uma prova científica fabricada pela Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo. A vida triunfa. Mas para concluir, ele vai dizer: abolindo os prejuízos de seitas, de castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então o Espiritismo trazendo uma mensagem que vai unir, que vai vencer os preconceitos, que vai vencer as diferenças. E observe só numa ligação de ideias, agora o capítulo 25, item 8, Evangelho segundo o Espiritismo, na mesma linha de raciocínio de Kardec, é dito: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Queridos, hoje nós temos a estatística, os números dizem que não falta alimento. Não faltam alimento. Eles não são corretamente distribuídos. Nós hoje poderíamos acabar com a fome. Não falta alimento. Grupo de cientistas, pesquisadores também internacionais, coletaram amostragens de lixo das principais capitais do mundo e chegaram à conclusão que 1/3 do lixo que nós produzimos é alimento desperdiçado. Eles incluem cascas de alimentos que poderiam ser reaproveitados, mas enfim, esse 1/3 do lixo, calculado em toneladas, hoje mataria a fome de todos os famintos do planeta. Não falta alimento, falta fraternidade, falta o amor, falta ajustar o sistema de governo às leis de caridade, justiça e de amor ao próximo. Observe o complemento. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Meus irmãos, nós estamos aqui para buscar simplesmente na vida material o necessário. E ele fecha: o rico então considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Veja, se entretanto comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Ainda, se as amontoar no seu celeiro, os vermes a devorarão. Daí o haver Jesus ter dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai os tesouros do céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais a mais importância do que aos espirituais. E sabei sacrificar os primeiros pelos segundos. No Evangelho de Lucas, conta uma parábola que determinado homem teria plantado, semeado e colheu, diz Mateus, abundantemente, é o termo que Mateus usa. E ele começa a travar um diálogo consigo próprio, inicialmente até prudente. Ele diz assim: eu vou derrubar os meus celeiros antigos, vou construir novos, maiores celeiros, vou estocar tudo que eu colhi. Faz sentido. Mas dali para frente ele diz: e vou dizer à minha alma: alma, olha aí, tens em depósito bens para muitos anos. Agora, relaxa, folga, vive a vida. E diz Jesus que naquela mesma noite, ele ouviria uma voz lhe dizendo: louco, louco, essa noite lhe pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Mesmo será que temos cuidado da matéria, usado da matéria para conquistar de fato a evolução moral? Porque é essa sim a prioridade que deveria nortear a nossa vida e nossas escolhas. Então ele conclui dizendo: a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar. Então a nossa missão como divulgadores, como trabalhadores do bem, é fazer com que a caridade e a fraternidade penetrem nos corações. Especialmente
pelo exemplo. Especialmente pela atuação na vida, como sendo, tentando ser, a cada dia, um homem de bem, uma pessoa melhor. Mas nós vamos seguindo, então, o Livro dos Espíritos, que são 798, Kardec preocupado, porque no começo do Espiritismo, os intelectuais aderiram. Uma porção de intelectuais, lá em Paris. E ele ficou preocupado. E olha a pergunta que ele faz. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Ele via algumas pessoas. E olha a resposta, meus irmãos, que ele recebe dos benfeitores espirituais, dos companheiros que trouxeram a codificação por meio de Kardec, espíritos iluminados, dentre eles Paulo de Tarso, João Evangelista e tantos outros nomes conhecidos. Responde Allan Kardec: certamente que se tornará crença geral, marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza, e chegou o tempo em que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. Então o Espiritismo vai se tornar uma crença popular. Me lembrei de um livro do Leon Denis, chamado Síntese doutrinária prática do Espiritismo. Leon Denis faz questionamentos a ele próprio, e claro, ele responde. Na questão 142 ele pergunta: o Espiritismo vai ser então religião do futuro? E os benfeitores, e ele próprio centrado diz: não, o Espiritismo será o futuro das religiões. Meus irmãos, nessa transição planetária, nós vamos ver segmentos religiosos aderirem aos postulados espíritas que unem e que nos fazem sentir como irmãos. Quem quiser consultar, também está no Google, uma igreja evangélica em São Gonçalo, Rio de Janeiro, que tem uma placa na porta convidando para estudos da obra de Allan Kardec. Nós temos um companheiro aqui no interior do Espírito Santo, Bom Jesus da Babuana. Ele é companheiro espírita, frequenta as nossas reuniões, mas também é ministro da Eucaristia. Não me pergunte como, não sei. A transição. Porque, meus irmãos, o importante vai ser que nós tenhamos uma doutrina que nos una, não nos separe mais, que vença os preconceitos, para poder dar cumprimento à fala de Jesus, que disse que um dia nós seremos ovelhas de um só rebanho e teremos a Ele como pastor. Imagina, meus irmãos, um dia que a gente vai sair daqui, nos unir com os irmãos evangélicos da presbiteriana, nossos irmãos da Umbanda ali da frente, os católicos da igreja, e vamos fazer a ação no bem. Socorrer necessitados, amparar aqueles que estão sofrendo. E no final, nos abraçamos, nos despedimos e cada um volta para suas igrejas ou congregações com o coração repleto de paz, porque é o trabalho no bem que realiza os nossos corações. Porque o trabalho no bem desinteressado produz o melhor de todos os retornos. A sensação de missão cumprida, de ter realizado algo em benefício do mais carente. Mas seguindo, meus irmãos, então, a conclusão do Evangelho, do Livro dos Espíritos, no item 6, diz assim: que interesse aos demais, raciocínio lustro de Allan Kardec, que interesse aos demais haveria em obstar-se à propagação das ideias espíritas. Não queremos receber, ganhar nada de ninguém, não estamos convidando as pessoas a serem espíritas, não queremos ter adeptos, queremos apenas, com o nosso exemplo e trabalho, transformar o mundo num lugar melhor. E diz: é exato que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas se é certo que desses abusos há quem aproveite, a coletividade humana, eles prejudicam. Vejam o raciocínio. A coletividade, portanto, será favorável a tais ideias. A ideia espírita, por isso será uma crença popular, contando-se-lhes por adversários sérios apenas os interessados em manter aqueles abusos. Quem vai ser contrário, meus irmãos, serão aqueles que não querem abrir mão de si para poder continuar abusando dos outros e vivendo, talvez, às custas de vantagens alheias. Mas amanhã, mais cedo ou mais tarde, também reconhecerão e cederão. E fecha dizendo: as ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem e tranquilidade, porque pela sua influência, os homens se tornam melhores uns para com os outros.
cumprindo o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, esse é o mandamento maior. E fecha dizendo, menos ávidos das coisas materiais e, por fim, e mais resignados aos decretos da providência. Meus irmãos, menos ávidos para as coisas materiais. Então o Espiritismo tem me tornado menos ávido pelas coisas materiais. Eu estou entendendo que eu sou um espírito em evolução, passando pela Terra, para poder desenvolver valências em mim, espírito imortal. Esse menos ávidos, menos materialistas, em consequência disso, menos consumista. E, em consequência disso, menos egoísta. Então, se eu combater o egoísmo que está em mim, e começar a enxergar do lado de fora, e começar a entender qual é a proposta de Jesus, eu vou dividir melhor aquilo que eu tenho. Quando Paulo de Tarso vai analisar o Evangelho de Jesus, observe, meus irmãos, Paulo de Tarso, ele era perseguidor dos cristãos. Teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele recebe as orientações do Evangelho através dos apóstolos. E disseram para ele que o maior mandamento do Cristo era esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E quando ele escreve a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. A lei do Cristo, meus irmãos, é cumprida. A lei de amar ao próximo como a Jesus nos amou, é levar a carga do meu irmão. Daí, mais tarde, capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo apóstolo, desencarnado, assina Paulo apóstolo, Paulo de Tarso, inspiraria Allan Kardec a criar o nosso lema. Fora da caridade não há salvação. A atitude em direção ao amparo, ao socorro do necessitado, produz amor em nossos corações. E o amor será a marca do cristão. Lembra quando ele disse lá, capítulo 13 de João, os meus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Não é a tatuagem, não é a camiseta, não é o carro adesivado. É a atitude de amor que aqui no Espiritismo a gente chama de caridade. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Podemos começar a concluir? Então, olha só. Então, esse egoísmo vai ser combatido pelo Espiritismo. Nós colocamos ali o I destacado para quê? Porque a proposta do Espiritismo é trazer equilíbrio, é trazer moderação. Então, a questão 922, Kardec perguntaria, olha que pergunta, meus irmãos, a felicidade terrestre relativa à posição de cada um. Faz um comentário e lança a pergunta. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Kardec está dizendo, se nós somos diferentes, se Giló agrada a alguns e não a outros, será que haveria uma fórmula de felicidade comum para todos nós? Os espíritos respondem a Allan Kardec que sim. E dizem a fórmula. Podiam dizer sim e guardar a fórmula. Não, querem que a gente entenda. E diz sim, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila é quando eu ponho a cabeça no travesseiro e olho para trás, penso no meu dia e detecto honestamente que eu fiz o meu melhor, embora tenha cometido erros. Fé no futuro. Meus irmãos, nós temos visto algumas doutrinas pregando o fim do mundo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se baseia numa fala do livro de Apocalipse, a grande guerra de Gog e Magog, Deus e o diabo. O diabo não existe. Nós o inventamos no século IV. Nós inventamos o diabo, o inferno. A grande luta, meus irmãos, de Gog e Magog é dentro de você e dentro de mim. Está acontecendo agora, sombras interiores versus luz. E quantas vezes as sombras nos derrotam. Mas é hora de termos o ânimo suficiente e renovado para vencer as trevas interiores, para vencer o mal que está em nós. Diz Paulo, combater o bom combate, na carta que escreve a Timóteo. Mas, meus irmãos, observem só, então ele fala que para a vida material, felicidade é posse do necessário. Respeitando o que é necessário para cada um, o que é essencial e indispensável. Meus irmãos, o que é essencial e indispensável para você? Vou contar uma história para terminar. Um determinado paciente foi ao médico. E o médico, recebendo seus exames, abriu,
fez uma cara assustada e disse para aquele homem: olha, você só tem 5 dias de vida. O seu caso é muito grave. Meus irmãos, se fosse com você, o médico te disse 5 dias de vida. Eu te pergunto, o que você faria nesses últimos 5 dias? A quem você pediria perdão? Pediria perdão a alguém? A quem você gostaria de rever? Às vezes a gente deixa o tempo passar, não é? Pessoas importantes ficam na história e a gente só vai encontrar no cemitério, né? Assim, quando tem velório, todo mundo vai. Não é verdade? Infelizmente é assim. Meus irmãos, com quem você conversaria um pouco com Deus? 5 dias de vida. A quem você daria um abraço? Pensa. A quem você diria: eu te amo? Que comida você comeria? Não é? Fica guardando aquele dinheiro. Vai lá comer, moqueca. Come sim, come a lagosta. Puder, come. Vai lá comer. 5 dias você tem para fazer isso tudo. O que você faria? Aí o telefone toca. No último dia, o telefone toca, você já estava com o caixão comprado. A secretária explicando: olha, pedindo 1000 desculpas, todas sem graça, seu exame foi trocado. É outro que vai morrer. Não é você que ia morrer, não. Meu irmão, minha irmã, o que é de fato importante para você? O que é de fato mais importante para você? Será que temos priorizado o que é mais importante? Ou será que ainda envolvidos pela ideia do consumismo, do materialismo, do egoísmo tão latente, deixamos de lado as coisas mais importantes da vida? Qual foi a última vez que você sentou? Qual foi a última vez que você sentou para ver a lua cheia? Qual foi a última vez que você pegou uma flor no chão para olhar as pétalas? Quando foi que você ligou pela última vez para sua mãe? Para sua mãe? Quando foi que você procurou seus amigos? Meus irmãos, o que é importante para a gente? Que o mais importante, meus irmãos, não pode ser o material. Vou encerrar com uma fala do Dalai Lama. Porque aqui nós não temos preconceito contra a religião de ninguém. Nós concordamos com o que é correto. Perguntaram ao Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E olha a resposta. E ele respondeu: os homens. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E completa: e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivesse vivido. Meus irmãos, é hora de repensar os nossos valores. E perceber que o consumo deve ser um consumo medido. Como é que podemos resolver isso? João 8,32, palavras de Jesus, quando ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A grande verdade, meus irmãos, somos espíritos imortais, passando pela experiência humana de novo, e responsáveis pelas escolhas e decisões que tomamos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No outro momento, ele próprio vai dizer: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no outro momento ainda ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar de quê, meus irmãos? Libertar do passado, das amarras do passado, dos dogmas do homem velho, mas acima de tudo, libertar da ignorância. Quando compreendemos a realidade, a visão global que o Espiritismo traz para a gente, que somos espíritos, vamos aprender a dar valor de fato ao que tem valor. Vou encerrar mostrando de novo aquele primeiro slide de capa, mostrando o carrinho aberto, mostrando agora que ele está freando, propondo um consumo freado. Não estou dizendo que não devemos consumir. A placa colocada de pé, no lugar que deveria estar, e o bonequinho feliz. Meus irmãos, consumo feliz, consumidor feliz, quando nós agimos pautados nas leis maiores que regem o universo. Traga o Espiritismo para o trânsito, traga para a sua casa, traga para a escola, traga para a sua economia, traga para o seu consumo. Porque o Espiritismo é uma doutrina abrangente, em todos os setores, que propõe, acima de tudo, qualidade de vida. Nós temos encontrado
aos poucos, felicidade. Nós temos encontrado paz. O Espiritismo tem marcado nossas vidas, meus irmãos. E tem marcado de muitos. Para encerrar, o censo do IBGE, o último censo do IBGE, revelou que a religião que mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos foi o Espiritismo. E a gente pergunta, cresceu por quê? Por conta da internet? Também. Ontem fiz uma palestra na Casa Espírita, no Centro Espírita Henrique José de Melo. Tinha umas 20 pessoas. Depois eu fui ver o vídeo, o companheiro transmitiu sem muita qualidade, o companheiro Hélio Andrade. Mais de 120 pessoas tinham assistido. Então as pessoas quebraram o preconceito. Elas vêm à Casa Espírita e veem uma lógica racional que fala do amor de Jesus. Mas será por isso que foi por isso que cresceu, meus irmãos? Isso ajudou. Sabe por que está crescendo e vai crescer mais? Porque o Espiritismo tem respostas racionais, lógicas, que podem ser questionadas e checadas. Respondendo, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que passamos pelas situações que passamos? E explica com raciocínio lógico. E isso, meus irmãos, convence. A proposta do Espiritismo não é convencer ninguém. Mas se você desdobrar a manga da camisa e procurar investigar, você mesmo se autoconvencerá. Tem um minutinho ainda ali no relógio. Só vou citar uma informação. A Revista Espírita, não me lembro agora qual o número, até tem no computador, mas Allan Kardec comentava que no começo do Espiritismo surgiram os primeiros opositores, os críticos. E ele qualificava os críticos em duas categorias, os levianos e os sérios. Quem eram os levianos? Criticavam por criticar, como nós fazemos às vezes. Não conhecemos e censuramos. E quem eram os sérios? Os que compravam recém-lançado o Livro dos Espíritos e estudavam para encontrar ali uma brecha, uma falha, para poder censurar com propriedade. E diz Allan Kardec que desses que assim faziam, de duas coisas, uma acontecia. Ou eles deixavam de ser críticos, ou eles se convertiam em espíritas. Venha investigar. Investigue para que a ideia do consumo feliz possa te envolver e a felicidade possa ser parte da sua história, como sendo uma conquista orientada por um caminho que nos conduz à espiritualidade. Então que o Mestre Jesus nos envolva e nos ajude, meus irmãos, a sair daqui para tentar, daqui a pouco, já agir diferente. Muita paz.